Olá, tudo bem? Hoje a gente vai começar o nosso webinar, né, com a nossa roda de conversa Inteligência e Gestão Emocional em Tempos de Crise. Esse evento é promovido pela Extensão, pelo Projeto de Saúde Pública em Ação da UCDB, e eu quero convidar a professora Mágida para falar um pouquinho com a gente sobre o projeto. Bom, pessoal, boa tarde a todos. O Projeto Saúde Pública em Ação e Extensão, CDB, é um projeto que existe desde 2015 e é um projeto que tem como objetivo trabalhar a saúde única, que é a interface da saúde animal, ambiental e humana, com bastante interdisciplinaridade e dialogando entre profissões. E hoje, né, em um momento em que a gente está vivendo de pandemia e de crise, decidimos, então, focar um pouco na gestão emocional, na saúde mental e pensando na saúde do homem em todo esse contexto que a gente está vivendo. Então, sejam todos bem-vindos e um excelente evento a todos. Obrigada, Márcia. Obrigada a você, Mágida. E agora eu vou convidar a professora mestre Fabiane Maria Zatti. A professora Fabiane é graduada em Educação Física pela Unicruz, ela é especialista em atividade física e qualidade de vida pela Universidade de Passo Fundo, ela também é especialista em ergonomia pela Universidade de Gama Filho, é mestre em psicologia da Universidade Católica Dom Bosco, né? Ela também trabalhou como professora aqui na instituição, e eu vou deixar ela falar mais um pouquinho sobre as atuações atuais dela. Professora Fabiane Zatti, primeiramente, obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra e privilégio estar aqui com você nesse dia, né, em especial, que é o seu aniversário, né, de você não ter colocado empecilho para estar aqui com a gente. E aí eu quero que você fale com o pessoal aqui que está participando do webinar um pouquinho sobre a sua formação antes de iniciar a nossa roda de conversa. Boa tarde, professora Márcia, gratidão pelo convite. É um privilégio compartilhar esse momento, compor com a UCDB, com projetos da UCDB, uma instituição da qual eu tive a honra e o privilégio de servir por alguns anos, grande aprendizado. Professora Mágida também, uma satisfação estar juntas neste momento, nesta roda de conversa, e é uma alegria, né, no dia do aniversário, estar fazendo o que a gente mais gosta, né, que é interagir, que é partilhar conhecimento, partilhar experiências, com o propósito, né, de tornarmos a nossa vida, a vida das pessoas, ainda mais carregada de sentido, né, de propósito e de felicidade. Como a professora Márcia falou, a minha trajetória profissional, ela é um pouco eclética e eu gosto disso. Mas eu digo que independente das minhas atuações profissionais, o propósito sempre foi o mesmo: atuar com qualidade de vida em diferentes formatos, utilizando diferentes ferramentas e que aquele trabalho fizesse sentido, tanto para mim quanto para as pessoas com as quais eu estava interagindo. Então, a educação física, para mim, veio como um conhecer-se e um conhecer o indivíduo, né? E depois interagir com os contextos de trabalho. Basicamente, toda a minha trajetória profissional foi ligada ao contexto de trabalho, né? As questões ocupacionais, da saúde ocupacional. E quando eu adentrei a inteligência emocional, foi como uma complementariedade disso. O desenvolvimento de pessoas é uma complementariedade. E isso traz uma riqueza no olhar para o ser humano. Olharmos para a nossa vida, olharmos para a vida das pessoas com as quais a gente trabalha como um todo. E aí vem ao encontro com o que nós conversávamos, não é, professora Mágida? Essa interação multidisciplinar. E mais oportuno do que nunca esse momento que a gente vive, onde é possível, dentro das diferentes áreas de atuação profissional, termos formatos os mais distintos de atuação. Hoje a gente tem uma liberdade muito grande para se experimentar de diferentes formas, para construir conhecimento, para aprender
Eu e a Márcia fizemos um mestrado em psicologia juntas, não é? Fomos companheiras de caminhada no mestrado também, assim como no curso de educação física da UCDB, e com a professora Ângela Coelho, né, nossa orientadora, a gente estudou muito as representações sociais. E o que mais me chamava a atenção, e eu fui para essa temática, justamente porque as representações sociais trazem a relevância do contexto social, que o conhecimento empírico do senso comum, ele é extremamente importante, sobretudo quando a gente se dispõe a propor alternativas, soluções para as comunidades, né, para os desafios sociais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência e gestão emocional, ampliar os recursos para cuidar da nossa vida, mas também para as nossas abordagens profissionais. Bom, eu gostaria de convidar a todos e a todas, a professora Mágida, a professora Márcia, assim como as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que estão nos acompanhando, nos dando a honra da sua presença, nos honrando com a sua presença, para interagirem pelos comentários, no chat, né? Porque a nossa proposta é fazermos uma roda de conversa, né? E nessa roda de conversa, um dos principais, eu vou iniciar aqui a apresentação. Isso. E nessa roda de conversa, né, a principal característica é nós utilizarmos a ferramenta do diálogo para trocarmos mundo, cruzarmos mundos, né, e sairmos daqui mais abastecidos, mais enriquecidos. E como a professora Márcia falou, hoje é o meu aniversário, né? E é muito bom receber esse carinho, né? Essa energia toda, essa troca. E no dia do nosso aniversário, a gente para sentir e pensar sobre o valor da vida, o valor da nossa vida, o sentido, o significado. Então, eu gostaria de fazer uma provocação a todos que estão aqui conosco neste momento. Qual é o sentido da sua vida? Qual é o valor da sua vida? Por que vale a pena estar aqui hoje? Professoras, gostariam de compartilhar comigo um pouquinho do que vocês sentem quando param para refletir sobre as suas vidas? Bom, eu penso que é um dia de cada vez, principalmente no momento em que nós estamos vivendo hoje, e que a vida é uma dádiva, é uma bênção, e que não importa os obstáculos, as dificuldades, muitas vezes, quando tudo parece que realmente fala, poxa, a gente está nesse momento, amanhã é igual, depois de amanhã é igual, eu sempre procuro pensar exatamente nesse sentido da vida, né? Ela é uma bênção, que é muito bom estar aqui hoje, e que amanhã, se o problema continua, eu ainda estou aqui hoje, e isso é mais importante que tudo. Não só o problema, como a minha vida se fazendo presente neste momento. Então, é algo que eu procuro sempre, né, pensar quando bate a angústia, a ansiedade, entre outros sentimentos que nós sabemos que não é muito bom. Muito bem, Mágida. É como se a gente tivesse ainda mais presente, ainda mais claro, né? Quando a gente traz para a consciência do sentido da vida, do tamanho da vida, aí eu coloco a vida, o sentido da vida e o problema. Eles não têm a mesma proporção, porque os desafios, sem dúvida nenhuma, eles fazem parte da nossa vida, vão fazer sempre, né? Alguns em maior ou menor grau. Porém, quanto mais fortalecido estiver em nós o valor da vida, o propósito, por que eu me disponho a fazer o que eu faço? Por que eu escolho dedicar o meu tempo
que é o único bem irrecuperável, o tempo que se vai não volta mais. Por que eu escolho fazer o que eu faço? Quanto mais clareza, quanto mais consciência eu tenho disso, mais estrutura, mais recursos eu disponibilizo na hora de enfrentar um desafio, uma dificuldade. E eu abri o chat agora e eu não posso deixar de mandar um beijão para a filhada da Márcia, minha filha Lara, que está aqui assistindo também. Outras pessoas queridas que estão mandando abraço, que estão mandando feliz aniversário. Muito obrigada, muita gratidão. E esse carinho, essa validação, enchem a gente de energia, de vontade de crescer, de expandir. Então, olhando para os recursos de inteligência emocional, é um terreno fértil, um terreno oportuno para a gente abastecer a nossa alma. E quando a gente se abastece e para se dar conta das coisas preciosas que tem na nossa vida, né? Nós três aqui somos mães, não é? Quanto sono, quanta dedicação, quanta energia, mas também quanto abastecimento eles nos trazem. É claro que às vezes a gente se cansa, tem o esgotamento, tem o desafio, né? Tem o não saber o que fazer. Porém, se a gente para perceber o valor e que isso tudo é tão maior do que o desafio, não dá uma sensação de calma, não dá uma sensação de assentei de novo. E agora eu tenho mais condições de racionalizar, de pensar qual é a melhor alternativa para esse momento. Eu tenho mais estrutura, né? Mas só voltando na pergunta inicial, o sentido da vida, eu não deixei a Márcia falar, né? Então eu gostaria de ouvir um pouquinho a Márcia também. O sentido da vida, ele vai mudando, né? Conforme as coisas vão acontecendo conosco e tudo aquilo que a gente vai vivenciando. Então, às vezes eu vejo uma brincadeira que eu faço com os meus filhos. Esses dias a gente foi tomar banho de chuva, e aí ele falando, foi o melhor dia da minha vida, né? Então, é isso que você falou aí sobre aquele tempo, aquilo que a gente tira para fazer pela nossa família, pelos nossos, né? Porque hoje nós estamos professoras, estamos coordenadoras, mas mães, né? Nós somos, e isso nada tira da gente. Então, essa questão de priorizar o que nos faz sentido também, quando acontece um baque, acho que a gente está mais preparado para passar por ele, quando a gente sabe que a gente está, né? E o que a gente é. A transitoriedade da vida, né, Márcia? Essa consciência ela é bastante importante, porque ela nos possibilita elevar a qualidade de presença. O que é qualidade de presença? A nossa mente, ela está o tempo todo transitando entre fatos ocorridos, passado, e projetando, expectando ações, desejos, intenções futuras, né? E esse é um cuidado também muito grande. Nós vivemos tempos de grande mobilidade, de grande instabilidade, de muitas mudanças. Vivemos tempos acelerados, né? A própria pandemia de Covid-19, o coronavírus veio para nos mostrar o quanto estamos conectados e também o quanto estamos vulneráveis às questões de contexto, às questões externas a nós, né? Então, essa consciência da vulnerabilidade da nossa vida. Então, nós somos passageiros, nós somos transitórios, né? Estamos numa atividade profissional, nós não somos o cargo que ocupamos num determinado momento, né? Por que isso é importante? Porque, às vezes, a gente se confunde tanto com a profissão, tanto com o cargo exercido, que se acontece alguma coisa diferente àquilo que é esperado, a gente não tem uma outra estrutura. E que outra estrutura seria essa?
A Fabiane indivíduo, a Fabiane sem a profissão, o que sobra? Quantos de nós já passamos, né, por transição de carreira, ou mesmo nós temos um público de acadêmicos aqui, né? Agora eu sou estudante, mas eu não me consolidei ainda como profissional, eu estou num processo, né? E quando a gente não encontra, ainda não encontrou qual é o caminho, vem a dúvida. E essa dúvida, muitas vezes, nos deixa inseguros, porque é como se a gente precisasse ter muito bem consolidado qual é o meu papel na sociedade para entender o meu valor. E o trabalho tem muito essa representação. Eu sou aquilo que eu exerço profissionalmente. E se em um dado momento, por uma circunstância da vida, eu não estou nessa atuação profissional, nessa postura profissional, eu tiro o crachá, muitas vezes eu me perco e não sei quem eu sou. E agora eu ressalto, então, a importância, a relevância do se conhecer como uma ancoragem, como um porto seguro para enfrentar seja lá o que vem pela frente. A vida ela é feita de inéditos, né? A gente não sabe o que vai acontecer, e é isso que a Márcia trouxe, né? Em meio à pandemia, estamos em casa, choveu, fomos tomar banho de chuva. Esse momento de qualidade com os teus filhos, Márcia, pode ter certeza que vai ficar registrado na memória deles para sempre. Não tem coisas que a gente lembra lá da nossa infância com uma riqueza de detalhes tão grande, né? Que é como se a gente estivesse revivendo. Por que isso ocorre? Porque na nossa memória nós vamos arquivando tudo aquilo que nós vamos vivendo, sentindo, pensando. A gente vai gerando, vai formando um banco de dados. E esse banco de dados, ele interfere no nosso comportamento. E a carga emocional contida nas vivências que temos, a qualidade da carga emocional contida nas experiências é que trazem o sentido. E quanto mais a emoção estiver associada a um fato, mais relevante ele é. Ele é registrado de forma mais privilegiada e tem mais poder de influência no nosso comportamento. Isso serve tanto para as questões positivas quanto para as negativas, né? Então, essa brincadeira na chuva, esse banho de chuva, fica arquivado como uma memória afetiva importante, que no momento de dúvida lá na frente, de quem eu sou, qual é o meu papel no mundo, né? Qual é o sentido da minha vida, a gente volta para a essência. E a essência está muito ancorada naquilo que a gente viveu na nossa infância, nos vínculos familiares, nos afetos. E aí a gente pensa, nossa, eu posso não saber direito ainda qual é o meu papel, mas eu sei que eu sou uma pessoa amada, que eu sou importante, por isso a minha vida faz sentido. Então, nos dá a condição de ter uma estrutura emocional maior, mais fortalecida para enfrentar os desafios, para lidar com as dúvidas, que, aliás, elas podem ser extremamente ricas, né? Mas, quando vivemos fatos negativos, por exemplo, emoções negativas, elas têm uma carga, elas têm um poder de influenciar o nosso comportamento, um poder de atrair pensamentos ainda maior do que as positivas, né? E como o registro de memória, ele é automático, né? Nós podemos ter a sensação que somos reféns de situações que nem sempre temos controle. Por isso que é tão importante ter recursos, né, de inteligência e gestão emocional. Porque quando a gente para refletir, para analisar sobre aquilo que foi vivido, né, a análise, a reflexão, elas servem para arquivar novos, né, registrar novos arquivos de memória
com um entendimento mais elevado. Então, nós não temos controle sobre aquilo que vai acontecer na nossa vida, né? Mas a gente pode lidar com aquilo que acontece por meio do entendimento, por meio da consciência. Eu gostaria de mandar 2 abraços aqui para Viviane Xavier, uma querida amiga de longa data que está participando, e também para Vera Rossato, uma grande parceira. Ela manda aqui os parabéns, e ela é a pessoa que me deu a oportunidade de atender. Ela é a dona da clínica onde eu atendo hoje e que me recebeu de braços abertos quando eu voltei para o Sul. E isso é muito bom, né? A nossa rede de relacionamentos, a nossa rede de afetos, né? Então, muito obrigada a ambas, né? E a Márcia também escreveu aqui, que bom, né? Ver tantas pessoas queridas por aqui, né, Márcia? Isso é maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para essa nossa roda de conversa. Vão mandando suas perguntas, os seus questionamentos, né? Retomando, então, quando a gente tem a percepção, a clareza de que a gente arquiva tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, aumenta muito a nossa responsabilidade em relação àquilo que a gente faz com o que acontece. Faz sentido para vocês? A gente tem a liberdade da escolha, né? Porém, a nossa escolha também não garante o resultado de tudo, né? Tem coisas que acontecem independente da nossa vontade. Eu gosto sempre de dizer que a vida é maior do que nós. Tem circunstâncias da nossa vida que acontecem, né? Que são muito maiores do que a nossa vontade. Isso não é num intuito passivista, acomodado, de achar que eu não posso fazer nada, que eu estou à mercê. Mas é usar uma sabedoria respeitosa em relação a um sistema, né? Em relação a uma transcendência que é muito maior do que eu. Entender o nosso tamanho em relação à vida nos possibilita, talvez, aproveitar melhor a oportunidade que temos. Então, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer, mas a todo momento eu paro e penso como eu lido com aquilo que acontece. Qual é a minha escolha a partir disso? E isso é fundamental. Por quê? Nós falávamos antes da multidisciplinariedade, da interação, das diferentes possibilidades de inserção no contexto social de atuação, e isso só é possível porque existe um novo olhar que foi sendo tecido, que foi sendo customizado com a ampliação do olhar. Em tempos passados, a gente vivia mais ancorado em certezas, né, em algumas verdades absolutas. Isso é certo, isso é errado. A vida tinha uma cadência, tinha um ritmo, né, mais gradativo. As pessoas tinham mais tempo para se adaptar às inovações, às mudanças, até vir uma outra onda de mudança. E nós vivemos um tempo que é um grande privilégio também, né? Um tempo onde as mudanças acontecem em uma velocidade muito maior, o que exige uma necessidade de entendimento e adaptação muito maior. E aí que muitas vezes a gente meio que se perde, porque antes, como não tinha tantas opções, a opção de escolha era entre A e B, isso ou aquilo, talvez uma terceira opção. Então, não se tinha tanta dúvida. Hoje, né, a Mágida me falou que é veterinária, né, Mágida? Olha Sim. Só que bacana. Sim, né? Quantas áreas dentro da medicina veterinária tem de atuação? Quantas possibilidades de intervenção profissional dentro de uma área profissional? Só na veterinária, aproximadamente 80 possibilidades.
possibilidades. E a todo momento a E gente eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com uma médica veterinária. E eu com uma fisioterapeuta, educadora física, né? Então, e quantas outras profissões contemplam o projeto de extensão que vocês coordenam? Né? Várias, né? Várias, só da Márcia, né, no Bem-Gestar, tem vários cursos no Saúde Pública. Eu tinha que ter uma colinha aqui, mas nós temos acadêmicos da enfermagem, biomedicina, psicologia, nutrição, fisioterapia, medicina veterinária, zootecnia, agronomia, e aí vai, né? Então, é muito rico, né, toda essa troca de saberes. Muito bem. E essa diversidade, essa pluralidade, ao mesmo tempo que ela é engrandecedora, que ela é rica, aumenta a necessidade da capacidade de saber fazer escolhas. A gente não tem a condição de atuar em tudo que é possível atuar, de fazer tudo que é possível fazer. Então, no tempo que a gente vive hoje, eu quero mandar um abraço para o André Dias, que eu vi um recado dele. Saudades, André, foi nosso aluno, né, Márcia? Hoje é professor. A Flaviane Barbosa, Flavi, saudades de ti, um grande abraço, né? E A as demais Flavinha largou nosso bloco, foi trabalhar lá no bloco da Magda agora. Ah, perderam a Flavi? Perdemos. Mas que bom que a gente pode manter perto do coração, né? Pessoa muito querida. Voltando, então aumentaram muito as possibilidades. O leque de possibilidades aumentou, o que requer uma maior capacidade, uma maior necessidade de parar, olhar e escolher o que faz sentido para mim. Por isso que o autoconhecimento nunca foi tão ressaltado como uma importância, como uma necessidade. Por isso que o exercício, né, a própria meditação para acalmar, né, eventos, cursos, livros relacionados ao autoconhecimento, nunca estiveram tão em alta quanto nos tempos atuais. Por quê? Quanto maior a pluralidade à minha volta, mais eu preciso conhecer o que norteia a minha vida. Porque senão eu fico confusa, eu posso ir por esse caminho, por esse, tem uma infinidade de possibilidades. Porém, aumenta ainda mais a necessidade de ter critérios de escolha. Nós continuamos tendo 24 horas por dia, né? Isso não mudou e não vai mudar. Isso não está na nossa alçada de controle. Mas me conhecer para saber quais são os valores essenciais da minha vida, o que é importante para mim, o que faz sentido, para dentro disso encontrar na minha área de atuação, na minha área de abordagem, na minha vida. Claudinha, Diniz, beijo para ti também. Encontrar, né, o que faz sentido, porque é isso que vai me dar estrutura, preencher aquele buraco, aquele vazio existencial, que a gente sabe qual é, né? Um vazio, uma falta de sentido, que vai me dar estrutura emocional para enfrentar as adversidades. Perceberam? É para fora, é do contexto, mas quanto mais para fora, mais conectado com o que vem de dentro, comigo, com a minha essência, né? Para olhar para tudo isso e ver, bacana, eu me identifico aqui. Eu sigo por esse caminho. E não fico sofrendo, né? Por aquilo que eu não posso fazer, por aquilo que de repente não flui na minha vida. Esse é um recurso muito importante. Me conhecer para saber qual é o meu lugar, qual é a minha forma de contribuição com esse mundo. Faz sentido? Fabiane, faz, e assim, sobre os exercícios,
pessoais, né, de autoconhecimento, né, porque eu entendi que é o centro de tudo. Sim. Né, por uma boa gestão e inteligência emocional. E se eu não posso mudar o que acontece, o que está acontecendo, eu posso mudar como eu lido com aquilo. Mas eu preciso me autoconhecer, eu preciso fazer algumas, muitas vezes, correções da forma como eu entendo as coisas. E aí, qual exercício pessoal você indicaria, né, neste momento? Mágida, você falou correções, e nós vamos ampliar ainda mais, correções sobre o entendimento que eu tenho, né? Nós estamos em constante evolução, né? Mesmo na vida, quando a gente tem uma atitude equivocada, e a gente tem por várias vezes e vai continuar tendo, entender que também o equívoco, o erro, são repertórios de vida. Tudo que a gente sabe, né, foi aprendido por meio de experiências. E muitas delas, em dados momentos, não foram as mais assertivas. Porém, mais do que, né, um acerto ou um erro, é o aprendizado que se tem com aquela situação, né? Aí já desmistifica um pouco. Eu não preciso ter tanto receio de experimentar. Mas você pediu, né? Como é que eu faço para conhecer, para me conhecer? Eu gosto muito de uma reflexão, de um exercício que é o seguinte: as emoções, elas têm um papel fundamental na nossa vida, sobretudo as emoções negativas. As emoções negativas, elas não são negativas no sentido de ruins, é uma atribuição de nome que se dá. Mas vamos pensar nas emoções negativas como medo, ansiedade, frustração, raiva, decepção, inquietação, aquilo que nos causa um desajuste, aquilo que nos causa um incômodo. Esse é o primeiro passo. Lapidar, aprimorar a capacidade de perceber o que eu estou sentindo. Tá? O primeiro passo para fazer a gestão emocional. Por quê? A gente vive e a gente está com os nossos 5 sentidos ligados, aflorados, para perceber qual é o impacto daquilo que a gente está vivendo na nossa emoção. Ok? Entendido até aí? Aí eu me percebo ansiosa. Quantas vezes a gente se percebe ansiosa? E às vezes, quanto tempo a gente demora para perceber que está ansiosa? Mas isso já está aparecendo no nosso comportamento. A ansiedade, a raiva, a frustração, elas aparecem, não aparecem? Comigo aparece no peso, mas tudo bem. Né? Mas, por exemplo, alguém falou alguma coisa... Oi? Inclusive no peso, né? Deixa eu melhorar. No peso, né? Alguém falou alguma coisa e isso soou desconfortável em nós, incomodou. Olhar para isso, naquele momento, perceber, se dar conta que está sentindo. O que eu estou sentindo? Aí eu vou reconhecer a emoção. O que eu estou sentindo? Ciúme, raiva, inveja, medo, ansiedade, frustração, decepção. Eu vou dar o nome. Terceiro passo. Então, senti, identifiquei e nomeei. Ok? Terceiro passo. Por que eu estou sentindo isso? Eu vou para a causa que desencadeia a emoção. Porque a emoção, ela é um sensor de alerta. É um dispositivo de alerta para a gente ir sentindo a temperatura daquilo que a gente está vivendo, com quem a gente está interagindo. Faz sentido? A emoção negativa é como se ela fosse um dispositivo de segurança. Opa, tô com medo, tô com receio
diminuo a velocidade, presto mais atenção, tomo mais cuidado. Então, a emoção negativa, ela tem o propósito de nos alertar para aquilo que não está bem, para aquilo que causa algo tóxico, nocivo em nós. Entende? Aprender a ler a emoção que a gente está sentindo é fundamental para gerenciar ela. A gente só vai gerenciar aquilo que a gente se deu conta, aquilo que a gente entendeu. Do contrário, a gente se torna refém dela. E as nossas ações serão norteadas por essa emoção. E quando a gente está no foco da emoção negativa, neurologicamente, a gente para de raciocinar. Ou seja, já ouviram a expressão agir sem pensar? Tá com raiva, falei sem pensar, literalmente. Perceber que eu fiquei com raiva, que eu estou estressada, que isso me desestabilizou, serve para que eu, usando da consciência, entenda que eu preciso me acalmar primeiro antes de falar, porque senão eu vou falar besteira. Senão eu vou ter uma atitude equivocada. Entendem? Reconhecer a emoção é essencial. E aí, seja com os nossos pacientes, clientes, usuários dos projetos, filhos, família, relacionamentos. Perceber a emoção nos dá condição de entender em nós o que está acontecendo. E quando a gente entende, volto na importância do autoconhecimento, quando eu consigo fazer essa leitura em mim, eu tenho mais condições de fazer essa leitura no outro. O outro está alterado. Eu continuo com a conversa, eu continuo com a abordagem, ou eu faço uma pergunta, uso um amortecedor, faço uma pausa, e aí são estratégias de inteligência para relacionamentos, em que esfera for. Porque se o outro também está no foco da emoção, não adianta seguir por aquele caminho. Calma, vamos pensar juntos. Falar isso é um amortecedor. A pessoa já se sente mais amparada, entendida. Por isso que se conhecer, autoconhecimento ajuda nos relacionamentos. Alguém escreveu aqui, a Camila, você acha que nesse tempo de crise a gestão familiar teve um alto impacto, tanto para melhor quanto para pior, já que as famílias começaram a passar o maior tempo juntas? Camila, eu vou falar sobre isso. Eu só quero concluir o exercício com que a Mágida solicitou, tá? Eu já volto nessa tua colocação. Fábio, deixa eu te interromper um pouquinho também, porque Tem outras, né? vai de encontro com o que a Larissa falou e a Andressa. Acho que a gente pode falar um pouquinho do que a Andressa colocou, né? Aí a Larissa colocou aqui que como nós podemos melhorar a nossa estrutura emocional e autoconhecimento. Às vezes é muito difícil até levantar da cama. Perfeito, Larissa. Sim. E a Andressa coloca, né? É possível ter uma boa estrutura emocional sem ter autoconhecimento? Acho que essa já respondeu. E o autoconhecimento, desenvolver estrutura emocional é um processo que se desenvolve ao longo da vida. Não é nenhuma coisa que, nossa, demora muito para a gente começar a perceber os benefícios e os resultados, mas é algo que requer vigilância diariamente. Atenção, cuidado, é o tempo todo, tá? Então, voltando no exercício da marketing. Percebo, sinto, reconheço a emoção, identifico, vou para a causa. Por que isso está acontecendo? Por que está me incomodando?
E aí, dessa causa, eu paro para pensar, mediante isso, como que eu posso lidar com essa situação? Quem que pode me ajudar? O que é possível ser feito? Aí eu vou para a ação. Sinto, reconheço, vou para a causa, penso como lidar com isso. Não vai ter uma resposta pronta. Autoconhecimento não é livro de receita pronta. Olha, faça isso para ter aquilo. Porque para cada pessoa os valores são diferentes, a história de vida é diferente, o banco de dados aqui, que é o histórico da vida inteira, né? É diferente. Então a gente tem que parar, sentir, analisar e ver qual a melhor solução. Por isso que mais do que saber o que fazer, mediante os problemas da vida, mediante as dificuldades, é entender que eu tenho estrutura para parar, pensar, identificar e aí encontrar a melhor alternativa, por mim mesma ou compondo com outras pessoas. Nós vivemos tempos, né? E quando eu falava das escolhas, é isso? Nesse momento, o que faz mais sentido, o que eu tenho melhores condições de bancar, é isso. E aí a gente fica mais tranquilo, fica em paz, porque se no momento seguinte eu tiver outras possibilidades, outros recursos, ou o cenário mudou, eu vou lá e ajusto. A gente vive tempos onde é necessário ter flexibilidade para se adaptar, né? E habilidade para fluir. E a pandemia, como a Camila trouxe, né, nos levou a refletir sobre muitas coisas. Porque a gente entra num piloto automático, muitas vezes. O próprio ritmo de trabalho, jornadas extensas, que é a realidade de muitos de nós, a maior parte da nossa vida. Então, meio que a gente entra num piloto automático. Eu não paro para pensar porque eu não tenho tempo. E aí os problemas, as dificuldades nos fazem parar. O que está acontecendo em relação a isso? Mais tempo em casa, a gente não pode viajar, não pode sair tanto, e aí a gente teve que olhar para coisas que antes não tinha tempo para olhar. Ou para se abastecer e ver, nossa, como é importante esse tempo com as pessoas que eu amo, com as pessoas queridas, né? E se abastecer. Ou se deparar com os desafios da convivência. Que, aliás, toda convivência vai ter desafio. Mas se a gente olhar para os desafios como oportunidades, nós não somos seres perfeitos, nós somos seres em evolução. Eu gosto muito de uma fala do Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim, o que nasce pronto é fogão, é mesa, é geladeira, né? Nasce pronto e vai envelhecendo. Nós nascemos e vamos nos construindo. Por isso que eu gosto mais do que a palavra mudança de comportamento, eu gosto do aprimoramento do comportamento, evolução do comportamento. Porque mudança nos dá a sensação de que tem que trocar, anular uma coisa, apagar uma coisa, para criar algo novo, algo diferente no lugar, né? E evolução diz o quê? A evolução valida tudo que foi antes. Até porque, se a gente não estiver em paz, se a gente não estiver, né, com a nossa vida, tudo de bom e de ruim que aconteceu, mas sabendo que a gente é fruto desse conjunto. Acertos, erros, bons momentos, momentos difíceis, faz parte da vida. No filme A Cabana, não sei se vocês assistiram, mas é uma sugestão, é uma dica, tem uma fala da sabedoria, que é a Alice Braga, que faz, uma atriz brasileira, né? Que ela diz assim, você quer a promessa de uma vida sem sofrimento? Não há. Mas isso não significa que não existem caminhos. Sofrimento faz parte da vida, mas ele também é uma oportunidade
de um ensinamento, de um aprendizado que eu ainda não tive. O problema é uma oportunidade de aprender algo que eu preciso. Porque ele só é um problema na minha vida porque eu ainda não tenho habilidade para lidar com isso. Senão, não seria problema. Então, ao invés de se angustiar, quando surge uma dificuldade, e ela surge, seja na nossa atuação, num projeto, né? Para e pensa o que essa situação quer me dizer. Estou desconfortável, veio, né, a inquietação. Lembra que a emoção negativa quer te fazer olhar para algo que você precisa olhar. Então, não fica se alimentando a angústia. Para e olha. Por que isso está acontecendo? Por que as pessoas não estão respondendo a isso? O que precisa ser ajustado? Vamos conversar com as pessoas? Vamos perguntar o que elas acham que deveria ser incluído, implementado, melhorado? Nas relações familiares, percebo que a outra pessoa está mais fechada, está mais reservada, está mais reativa. Diálogo? Diálogo é uma ferramenta fundamental. Pergunta. Não vá supondo e imaginando que você já sabe, já pré-julgando. Porque quando a gente julga, o outro se defende. Ambos vão para o foco da emoção e o resultado raramente é algo positivo agregador. Geralmente se cria um novo problema. Tinha um, passa a ter dois e por aí vai, né? Quando eu olho para a situação e penso, né? Por que isso está acontecendo? Por que você está se sentindo assim? Quer me falar sobre isso? A gente vai criando a condição sem o julgamento, e aí é um outro ensinamento, suspender julgamento. A gente não está na pele do outro, que é a empatia que a gente fala, né? Cada um age como pode, com base no que viveu e entendeu daquilo que viveu. Essa qualidade de percepção denota a nossa maturidade. Aí a gente não precisa melindrar, não precisa ofender, atacar o outro, fala do fato, não da pessoa, né? Vai para o diálogo, não para a suposição, para o pré-julgamento. Aquilo que eu enxergo é sempre limitado, e é só na interação, só cruzando mundos, né? Na interação com o outro que eu amplio o olhar, porque eu enxergo com o olhar enviesado com base nas minhas crenças, na minha história de vida, na minha forma de percepção, nos meus valores, e isso às vezes está bastante distante da realidade. A gente enxerga aquilo que a gente é, nem sempre enxergamos o que é. Faz sentido? A Eduarda escreveu, às vezes aprendemos só com o sofrimento. Eduarda, sim, o sofrimento é um grande professor, mas a gente vai entendendo que a gente atravessa o sofrimento. Isso é importante. Chegou o sofrimento, a primeira coisa, o que eu preciso aprender com isso? Sempre. É sempre isso que o sofrimento vem nos ensinar. Quando a gente entende e aprende o que o sofrimento veio nos ensinar, ele acaba. Ele cumpre o seu papel e vai embora. E aí fica o quê? O aprendizado. E esse aprendizado é extremamente fortalecedor. E ele é base para o próximo sofrimento que vai chegar. Tá doendo, mas eu sei que vai passar. Então, ele já não é uma coisa assim, ó, se estende por muito tempo. Quanto mais nós nos demoramos em aprender, mais delongado é o sofrimento. Quanto antes a gente se coloca na postura de aprendiz, e a Vera diz, a Vera Rossato, que eu comentei antes, ela diz, somos seres aprendentes. Ou seja, a gente está, né, o tempo todo em processo de aprendizado.
E aí a gente para de temer o sofrimento. Vai doer um pouquinho, vai ser mais desconfortável, mas vai passar. E vai me dar, inclusive, o parâmetro para vivenciar, para saber usufruir da felicidade. É a dor que dá parâmetro para a felicidade. E aí tem uma frase do Chico Xavier que eu acho sensacional, que ele diz assim: quando estiver vivendo um sofrimento, saiba que ele vai passar. Quando estiver vivendo uma felicidade, saiba que ela vai passar. Que é o que a Márcia falou antes, a transitoriedade, né? E essa consciência da transitoriedade nos permite ter uma sabedoria maior para a gente usufruir do que é nesse momento. O que esse momento de vida tem a me oferecer? Pelo que eu posso ser grata hoje, ser grato hoje. O exercício da gratidão, e aí lembrando que a gratidão é a força mais poderosa do universo, ainda mais poderosa que o amor. E se a gente parar, será que nós temos motivos neste momento para sermos gratos, gratas? E aí, quando a gente faz esse exercício da gratidão, quanta janela, quanto arquivo positivo, quanta bagagem, estrutura emocional a gente vai arquivando no nosso banco de dados. E é esse suporte, essa reserva emocional que vai nos respaldar no momento da dificuldade. Faz sentido? Quem gostaria de falar? Sempre temos motivos para agradecer, mas às vezes reclamar acaba se tornando automático. Andressa, isso que você falou é de uma sabedoria muito grande. Por isso, uma outra postura ela é fundamental. A postura de vigilantes. Manter a vigilância. Como a carga negativa tem um poder de atração muito maior, é mais natural ir para o negativo. É mais natural reclamar do que elogiar. Porém, com consciência, a gente deixa de ser refém disso e passa a gerenciar os meus pensamentos. Veio uma vontade de reclamar. Eu percebo, assim como eu reconheço a emoção, eu passo a reconhecer os pensamentos. E quando eu percebo, né, que eu estou pensando algo negativo, eu posso confrontar esse pensamento. Tá, mas isso é o melhor que eu tenho para pensar em relação a essa situação? Porque motivos para reclamar a gente inventa, se não tiver, a gente inventa. Mas é isso que eu quero nutrir na minha vida? É assim que eu quero investir o meu tempo? Reclamando? Porque se eu estou reclamando, eu estou me isentando da responsabilidade de que eu posso fazer algo melhor com isso. E aí eu me coloco na postura de vítima. E enquanto estamos na postura de vítimas, nós não crescemos, nós não evoluímos, porque a gente não vai para a ação. O vitimista, ele dedica o seu tempo àquilo que não muda a sua realidade, pelo contrário, piora, não muda para melhor. Mas é nesse lugar que eu quero estar? Isso é confrontar o pensamento. Aí, de repente, eu começo a me policiar. Fico em silêncio. Se eu não tenho nada de... Se aquilo que eu vou dizer não é melhor do que o silêncio, exercito o silêncio. Mas quando a gente começa a pensar na responsabilidade daquilo que a gente pensa, fala e faz na nossa vida e na vida das pessoas com as quais a gente interage,
a gente começa a ser mais vigilante. Porque enquanto a gente não sabe, a ignorância é uma bênção, não sei. Mas o autoconhecimento nos traz isso. A gente passa a enxergar. E depois que vê, não tem como desver. Por isso que tantas pessoas relutam em olhar para a causa. Porque olhar para a causa do problema vai mostrar que muitas vezes nós alimentamos o problema. E aí eu tenho que agir. Eu tenho que romper. Aí eu trago para mim. Porque enquanto eu estou apontando culpados, é porque acho que eu não tenho que fazer nada. Mas quando eu venho para o autoconhecimento, para a autorresponsabilidade, olho para a causa do problema e penso, Fabiane, como que você lida com isso? A responsabilidade é tua. Só você pode fazer. O outro pode compor, pode colaborar, mas ninguém muda por ninguém. Ninguém faz pelo outro. Cada um é conivente, é corresponsável com o que acontece na sua vida. Então, quando eu reclamo da minha vida, tá, mas o que você está fazendo com a sua vida? Você está reclamando de você mesmo, você mesma. Agora, quando eu venho e começo a pensar, tá, mas que alternativas eu tenho? Para de orbitar em torno do problema e canaliza a energia para soluções. Vamos lá. A Isabela. Fernanda, reclamar às vezes é mais fácil. É mais fácil, mas não resolve. Pouco adianta, né? Gratidão nos traz tantas energias positivas. O universo entende que estamos prontos para viver coisas lindas, sem dúvida nenhuma. Porque a gente se coloca e a gente passa a enxergar as coisas lindas que às vezes já estavam ali, a gente não enxergava. Tem uma fala do Padre Fábio que eu acho sensacional, que ele diz o seguinte: às vezes estamos tão distraídos que não temos tempo para perceber o que está nos incomodando. Entende que parar para se perceber, parar para pensar, não é perder tempo, mas é investir tempo para resolver aquilo que está nos incomodando, nos prejudicando de uma maneira assertiva? Será que isso não é mais inteligente do que querer uma velocidade? Para que direção? Para onde? Correndo de quê? Qual o resultado disso? E aí a gente começa a ir para a essência. Tá, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Se não faz, tira. Não demanda energia, preocupação, tempo com o que é inócuo, com o que não faz sentido para você, né? E foca, investe naquilo que faz sentido para você. Entendendo que se você tem essa liberdade, o outro também tem. E aquilo que é importante para você não necessariamente é para o outro, né? Como não deixar afetar pelas energias ou palavras negativas dos outros? A Márcia escreveu, ótimo. Aí a gente tem um recurso que eu adoro. Aprender a se blindar. Aprender a colocar filtros. Não escutar o que os outros dizem ou fazem e receber isso sem blindagem nenhuma. Entre o que o outro diz e aquilo que eu deixo entrar, vou usar de novo o exemplo do Padre Fábio. Ele faz uma analogia entre lugar sagrado e terreno baldio. Terreno baldio é aquele lugar que ninguém se importa muito em deixar o entulho, em jogar um lixo, em ser displicente. Porque aquele lugar por si só dá uma impressão de que não é importante.
passa uma imagem de desimportância. O lugar sagrado, a gente não entra de qualquer jeito. A gente adota uma postura, uma atitude, silencia, porque aquele lugar por si só se posiciona de uma forma de que aqui requer respeito. Nós, será que às vezes a gente não se coloca como terreno baldio? Ou será que a gente se apresenta como um lugar sagrado? Quando o que o outro está me dizendo é tóxico, e eu escuto, e eu continuo, e eu não digo, com licença, eu preciso ir, depois a gente conversa sobre isso, corta. O que o outro está me dizendo é o que faz sentido, é o que é, porque às vezes a gente dá muito poder para o outro. Não é se achar mais do que ninguém, mas nem menos. E aí eu gosto dos olhares. A gente não olha de cima, não olha de baixo, olha olho no olho, seja lá quem for. Respeito é fundamental. E as pessoas que não agregam, a gente tem que começar a colocar uma barreira, uma distância emocional. E aí eu começo a filtrar. Se faz sentido ser agregador, bem-vindo. Quero estar perto. Oba! Considero aquilo que o outro diz. Se aquilo que é dito é tóxico, é enviesado, é irresponsável, ensurdeço. São mecanismos de proteção da emoção. Fundamentais. Porque a gente também não tem controle sobre o que o outro vai dizer. Como o outro vai entender, como o outro vai agir. E aí eu vou para onde? Para fatos. O que o outro diz não é o que eu sou. Me avalie por mim mesma. Você pode gostar ou não, é um direito seu. Mas não tem autoridade para me desconstruir. Faz sentido? Vamos lá. Porque a gente já está indo, né? Vocês viram que horas são? Eu nem abri o PowerPoint ainda. Vamos deixar para o outro dia, né? E quanta energia gastamos alimentando os problemas? Misericórdia, diz a Rosiana. Sim, mais do que alimentar o problema, ele chega, vamos pensar e vamos ir para a ação. Análise, ação. Não ficar orbitando em torno do lamento, porque isso suga, drena a nossa energia. Cansa demais. A Marcela Vidal, estarmos preparados para ver o lado bom de todas as coisas, momentos e ocasiões, sem dúvida nenhuma. Nas coisas boas existem coisas ruins, nas coisas ruins existem coisas boas. A capacidade de discernir, né? E, sem dúvida nenhuma, em todas as situações tem o lado bom. Qual o lado bom do problema? Qual o lado bom do desafio? Quando a gente começa a olhar por esse viés, a gente cresce muito. A gente amadurece muito e a gente perde o medo de enfrentar. E isso é muito empoderador, muito fortalecedor. A Ana Paula, às vezes pensamos tanto no futuro ou no passado e esquecemos do presente. Tem uma informação importante também. Pessoas orientadas pelo passado geralmente vão para a depressão, que é o viver no lamento daquilo que já não é mais. E pessoas que estão muito no futuro, elas geralmente desenvolvem ou potencializam a ansiedade. É um exercício muito grande e importante, que eu falava antes lá na brincadeira da chuva, a qualidade de presença. E eu só consigo qualidade de presença no agora. Então a gente vai visitar o passado, vai olhar para o futuro, mas vem para o agora. E aí tem uma outra historinha que eu gosto muito, que é imaginar um carro. Eu estou sentada na direção. Eu tenho retrovisores que me dão o parâmetro de passado, referência.
Mas a gente não vive a vida olhando para trás, ancorados no passado, senão a gente vai bater, né? E eu tenho um para-brisas à minha frente, que é a minha vista para o futuro. Mas eu não posso esquecer que eu estou no agora, mão na direção, mão na embreagem, pé na embreagem, acelerador, mão no câmbio. E aí eu tenho que olhar o que está acontecendo e ir tomando as decisões. Por mais que eu acho que eu conheça o caminho, eu não sei o que vai acontecer. Então não me isenta da necessidade de estar no agora. Ok? Muito bem. Vamos lá. A Fernanda. É preciso parar de reclamar e usar esse tempo para resolver o problema. Isso é inteligência. Eu perco, né? Eu deixo de perder tempo e começo a investir tempo naquilo que importa. Naquilo que vai me deixar melhor do que eu estou. Ou nos deixar melhores do que estamos, né? Maria Eduarda, minha mãe tem fibromialgia e artrite, acho que é para Márcia essa, né, Márcia? Reumatoide, doenças que dão muita dor. Ela reclama muito, tanto da dor quanto da vida, e acaba machucando a todos que estão por perto. Como lidar com isso? Maria Eduarda, a gente somatiza muita coisa. A mente e o físico estão interligados. Sem dúvida nenhuma, o estado emocional dela, a forma dela olhar para a vida, contribuíram para o desenvolvimento dessas doenças. E aí, além de tratar a doença em si, né, com a fisioterapia, com o tratamento medicamentoso, é importante começar a cuidar da mente, cuidar da emoção. Mas você não pode, né, garantir que a sua mãe vai fazer isso. Você pode sugerir. Mas como a Maria Eduarda escolhe olhar para isso? Entendendo que talvez a mãe tenha mais dificuldade, tenha mais limitações de entendimento, então eu não vou criticar ela, porque ela está agindo como ela pode. De repente, como filha e até entendendo tudo que ela deve ter se dedicado por você, você vai dar amor, vai dar carinho, vai elogiar. Quando escuta uma reclamação, diz, é isso mesmo, né, mãe? Mas vem aqui, vamos tomar um café, vamos, né, dar um abraço. Aí eu começo a direcionar, né? Ajudar o outro a perceber que talvez pode ser melhor, que existem outras possibilidades. Mas quando eu começo a criticar, a crítica ela não é construtiva, porque a pessoa entra na defensiva, na mágoa, na dor. Então, raramente, né, se é que surte o efeito que a gente espera, que a gente gostaria. Como lidar com o apego, diz a Daiane. Às vezes ficamos tão apegados a situações, coisas e pessoas e não temos coragem para enfrentar e resolver alguns problemas. Aí a gente alimenta o problema, né? Entender os ciclos é o que é no tempo que é. Não que isso seja tão fácil. Mas ficar carregando o que já é uma incongruência em nós faz sentido? Porque gera um peso. Quando eu enxergo que aquilo já acabou, que aquilo não faz mais sentido, ou que não tem mais alternativas para lidar, e a gente mantém, começa a demandar muito esforço por pouco resultado. E talvez a gente tenha uma necessidade de controle na vida muito grande. Mas será que a gente não pode deixar fluir um pouquinho mais e de repente se surpreender? Olha para você, olha para quem está perto de ti. Se faz sentido, cuida, se dedique, invista, converse, diálogo, entendimento, amor. Se não faz sentido, sigam os caminhos que fazem mais sentido agora. Muito bem, Fernanda.
Tem alguma maneira de dizer que o outro está sendo tóxico? Opa, tem e devemos. E às vezes é com silêncio, né? Às vezes é pedindo com licença. Porque às vezes a gente tem uma necessidade de escancarar aquilo que o outro está fazendo e a gente não concorda. E geralmente o outro reage e não age. Se sente ameaçado, se sente ofendido. A melhor maneira de se proteger contra coisas tóxicas é parando de ouvir, é saindo de perto, é se afastando, é cortando. Só um minutinho, eu preciso te falar uma outra coisa, depois a gente conversa sobre isso. A gente tem que ter jogo de cintura também, porque apontar o dedo no nariz do outro, o resultado não é bom. Então, dizer que o outro está sendo tóxico é na sutileza, mas é no posicionamento. Né? É isso que você tem para me dizer? Então tá, já ouvi. Obrigada, tchau. É posicionamento. Muito bem. A Cláudia, fala maravilhosa. Obrigada, Claudinha. Por muito tempo, diz a Fernanda, eu fiquei remoendo situações que já passaram e entrei numa depressão. Lembra que eu falei dos arquivos do banco de dados? Quando a gente fica remoendo, a gente fica registrando de novo aquilo que não foi bom. E nós vamos nortear, claro, o nosso comportamento com base no conjunto desses arquivos. Então, quando vem à mente, a lembrança, algo que não foi bom, né? Eu vou confrontar esse pensamento. Lá atrás eu entendi desse jeito. Foi o jeito que eu consegui lidar com essa situação. Mas hoje, como eu posso entender isso de uma maneira mais elevada? E aí, em vez de replicar uma coisa ruim, eu aprendo com ela e registro algo bom perto daquilo que originalmente foi ruim. E aí eu começo a melhorar a qualidade, melhorar a relação com isso que aconteceu. Avalia se faz sentido, Fernanda. Obrigada, Eduardo. E a Viviane, a Vivi, muito obrigada também pela presença e pela resposta. Agora eu abro para perguntas. Fico à disposição mais um pouquinho para responder alguma dúvida, mais alguma coisa, alguma colocação. E aí a gente já se despede, né? Passou voando o tempo. Nossa, muito. Voou e, assim, foi muito pertinente as coisas que você falou, a participação, né, dos acadêmicos aí colocando a respeito das falas, tanto aqui no YouTube quanto no meu WhatsApp, né, as pessoas falando, nossa, professora, que maravilhoso, precisava ouvir. Então, Fábio, assim, realmente foi um presente aí para nós, né, no dia do seu aniversário, ter você aqui falando desses assuntos conosco. O Edinho fez uma colocação, né, conhecer as curvas do passado nos permite adquirir conhecimento para no presente conduzirmos com sabedoria e assim chegar no futuro de uma melhor forma, né, então uma colocação interessante. Então, pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, vamos aproveitar aí esse restinho de tempo que ainda temos com a professora Fabiane. Enquanto você estava falando, Fábio, várias coisas assim me deu vontade de falar, tanto que eu vi que eu estava com microexpressão, colocando mão na boca, né, querendo falar, e agora que terminou, eu até acabei esquecendo. Mas assim, vou aproveitar para agradecer a presença também, eu vi o pessoal do NAP aqui, o Off, a Laurinha, né, então muita gente aí prestigiando hoje os professores, a professora Ana Paula, que é do projeto, a professora Paula Helena, a professora Daiane, né, aí fazendo a professora Claudinha, a professora André, fazendo parte aí com a gente desse webinar.
muitos acadêmicos a participação, né? E o mais importante de tudo é que nós não estamos vivendo um momento assim, eu tenho este problema, o outro tem um outro problema. Isso ainda existe, mas hoje nós temos um desafio em comum enquanto pessoas, né? Todos nós temos um desafio comum, e aí essa troca de experiência, saber como lidar com as adversidades diárias, faz com que a gente utilize os bons exemplos, né? Eu sempre costumo dizer isso, né? Mas fulano fez isso, enfim, é um bom exemplo, não importa o resultado daquilo, se foi bom ou ruim, mas se espelhar nos bons exemplos, nas boas experiências, isso ajuda a gente a caminhar para frente e a evoluir, né, como bem a professora Fabiane colocou, né, não buscar a mudança, mas a evolução, né, poder olhar para trás, e eu sempre falo muito isso para meus alunos, né, eu falei assim, a Mágida de 5 anos atrás, 10 anos atrás, hoje já não é mais a mesma. E é gostoso olhar para trás e ver as coisas que você deixou de lado. Você poder hoje escolher se aquilo vale a pena o teu estresse, vale a pena ficar com a paz ou não vale, né? Saber o que realmente é necessário a gente se impor, se importar, ou absorver isso como realmente um problema pessoal, né? E hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter essa inteligência, que realmente trazer para centro da minha vida, para centro da minha família, como um problema realmente pontual, a ponto de eu deixar de lado a minha paz, para resolver, né? Então, foi muito, muito bom, professora Fabiane. Aproveito já também para desejar feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito. Foi tudo muito pertinente e enriquecedor para todos nós que estamos aqui. E, sem dúvida nenhuma, é uma conversa que vale a pena ser ouvida novamente. Que bom que o YouTube deixa disponível, né? Mas é bom novamente naqueles momentos em que a gente fala, meu Deus, e agora? É escutar tudo isso, né? E como nos serve, até o último suspiro, são ensinamentos que nos servem, porque nós somos humanos e, de repente, nós estamos reclamando, nós estamos pessimistas, angustiados, ansiosos, e não é esse o caminho, não é essa a melhor forma de lidar com as adversidades, né? Então, foi tudo muito bom e eu agradeço muito. Muito obrigada. Muito obrigada, Mágida. Obrigada, Márcia, pela oportunidade. E como foi gostoso, né, essa roda de conversa, né, que se estendeu com os demais participantes. E esse é um benefício que esse tempo potencializou, né? Usar as tecnologias a serviço, né, da nossa comunicação, viabilizando encontros como esse. E eu tenho desenvolvido, inclusive, muitos processos de coaching online, né? Com a pandemia, a gente potencializou, né, o trabalho online, fazendo treinamentos, né, que é possível, a gente vai se adaptando. Então, olha, temos problemas, sim, mas olha quantas possibilidades novas estão se apresentando, né? Há caminhos, há alternativas, e a gente pode pedir ajuda sempre que precisar. Podemos contar uns com os outros, né? Compor juntos. Eu gosto muito dessa palavra, compormos juntos. É exatamente isso. Quando a gente pensou neste momento, eu e a Mágida e as outras professoras, foi de fazer essa fala, como a Mágida colocou no início, que foi muito pedido pelos acadêmicos, né? Porque quando isso tudo começou, a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? E a extensão, as aulas, a gente foi de um dia para o outro se acostumando. A extensão a gente demorou um pouco mais, não sabia como fazer, como lidar, como transformar esses limões numa limonada. E eu acho que esse semestre a gente está conseguindo levar isso de uma forma melhor, né? Vendo esses outros lados, né? Então, quando que a gente imaginou que aí você aí no Rio Grande do Sul e nós aqui faríamos, né, uma tarde como essa? Então, realmente, quantas oportunidades vêm surgindo, né, com esta pandemia. Até a questão, hoje, no começo, eu não conseguia trabalhar com as crianças, né, eram os meninos, agora já entra ali, já abre, está em aula ainda, eu faço só um sinalzinho que eu tô, já sai, né, então, assim,
tudo aquilo que a pandemia trouxe, né, de que a gente pensa que foi ruim, muitas coisas boas aconteceram também, né? Eu acredito que ela potencializou. O que estava ruim ficou muito ruim, o que era bom ficou muito bom também. Quando está ruim, também é a oportunidade que a gente tem de parar e pensar, mas como a gente lida com isso? O que a gente pode fazer? Porque tem coisas que a gente vai lá, faz a interferência, atua, né? Tem outras que a gente vai gerenciar. Soluciona, gerencia ou aceita. Saber quando é uma coisa e quando é outra é fruto da sabedoria. Verdade. Muito bom, Fabiane. Olha, mais Obrigada de coração a todos. Foi um bom momento de celebração da vida também, né? Adorei. Com certeza. Bom, então, obrigada, pessoal, pela presença. Magda, obrigado por ter acompanhado aí de casa também com 2 crianças. Fábio, um beijo na minha filhada. Eu vi que ela estava aqui, sua mãe. A mãe da Magda também estava, a minha mãe. Que delícia. Dona Júlia, um abraço. A Edmara, que é a nossa lá, coordenadora da extensão, também sempre muito apoiadora, né? Tudo que a gente fala que vai fazer, ela topa, né? Ela está sempre muito próxima da gente. Então, Edmara, obrigado aí por acompanhar, por estar sempre sendo esse ponto de apoio para nós. Você é fundamental aqui para a gente da extensão, viu? E agradecer obrigada também a todos os parabéns pelo projeto, Márcia e Mágida. Obrigada, professora. Agradecer também os outros projetos de extensão que estão aqui presentes, né? Não pude acompanhar todos, minha professora André, professora Claudinha. Agradecer aos meus alunos, a minha família, em especial minha mãezinha que está aqui, pelo jeito adorou, fez bem bom proveito. E a toda a equipe da extensão universitária e ao CDB que nos dá esse suporte para que a gente continue fazendo aquilo que a gente ama fazer de forma diferente. E se reinventar é muito bom, né? Mostra que a gente se adapta e a gente evolui, né? Então, a minha palavra hoje, né, meu sentimento é de gratidão, e foi muito bom escutar que a gratidão é um sentimento até maior que o amor, porque tudo vem em consequência com a gratidão, né? Muito obrigada, gente. Obrigada, Márcia, também, que né, conseguiu, né, fazer com que essa tarde acontecesse. Foi a articuladora desse encontro, né? Sim, então, muito obrigada, professora Márcia, por todo o seu esforço para que isso acontecesse. Eu que agradeço a parceria de sempre. Gente, um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Até. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.